pior do que um mundo de pura selvageria. Por quê? Porque no mundo de pura selvageria, nenhuma organização goza de legitimidade psicossocial para cometer barbáries e crimes. Mas a polícia tem essa legitimação. O Estado tem essa legitimação. E por que o mundo não é tão violento quanto o Mad Max, apesar de ser bem violento? Porque Hobbes errou. Então, antes de se aprofundar nessas questões, vamos entender primeiro o que é a segurança pública. E entender que ela não tem nada a ver com o bem público. A segurança pública precisa, antes de mais nada, ser legitimada eticamente. Se nós não provarmos a validade moral do uso da violência para defender inocente, nós podemos parar a palestra por aqui. Acontece que em Êxodo, capítulo 22, versículo 2, está escrito: se um ladrão for flagrado roubando uma casa, e o dono da casa o ferir e o ladrão morrer, aquele que o feriu não será punido. Então as Sagradas Escrituras dão respaldo ao uso da violência em legítima defesa. Porque o amor próprio, a autopreservação, é um dos pilares da moralidade. Isso está escrito no Catecismo da Igreja Católica. Então, se defender de uma injusta agressão não só é um direito, como também é um dever, nos lembra Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica. E se é válido usar da violência para se defender por amor próprio, mais nobre ainda é usar essa violência para defender terceiros, para defender a sociedade. Por isso que o Thomas Sowell fala: se você não está preparado para usar a força em defesa da civilização, esteja preparado para aceitar a barbárie. O pacifismo é barbárie, o pacifismo é heresia, nos lembra Paulo VI. Porque a consequência lógica do pacifismo é a ditadura dos canalhas. E o estatista é um pacifista, pelo menos em relação à violência do Estado. E o gradualista é outro pacifista em relação à violência do Estado, então ele é outro estatista. Gradualista é estatista na prática. Nós temos que resistir contra a tirania, porque isso é obedecer a Deus, nos lembra Benjamin Franklin. Então, existem canalhas no mundo, dispostos a causar danos intoleráveis. E nós temos que tratar esses canalhas com firmeza, tá ok? Então aqui está legitimada a segurança pública. Agora, como é que nós podemos definir segurança pública? Existe um problema na sociedade, que é o problema da ação hostil. Alguns agentes não vão concordar em tudo, alguém vai perder, alguém vai ganhar. A ação hostil é um ramo da praxeologia. A praxeologia estuda as implicações lógicas da ação humana, né? Ela parte daquele axioma que o homem age. Misa, tenta discordar de mim. Vai, eu estou falando que o homem age. Discorda. Fala que o homem não age. O homem não age. Você acabou de agir. Então, a praxeologia ela vai fazendo essas deduções a priorísticas, né, Porto? E ela vai abrindo várias conclusões. A economia é o ramo mais bem explorado da praxeologia. Ela estuda como o homem aloca recursos escassos no tempo, sob incerteza, mas ela não estuda diretamente como o homem compete com o outro. Ela até estuda como o homem aloca recursos quando existe um agente coercitivo usando de violência criminosa contra ele. E a economia é sobre o socialismo. Mas ela não estuda como o homem luta contra esse agente socialista. Isso é do âmbito da ação hostil. É um ramo da praxeologia que foi estudado muito por Cornelius Kontarbinsky, que é um filósofo polonês. E a ação hostil ocorre toda vez que dois ou mais agentes incorrem em ações propositadas com objetivos mutuamente excludentes. Exemplo, o goleiro e o cobrador de pênalti. O objetivo do cobrador de pênalti é o gol e o do goleiro é evitar o gol. Os dois não podem sair felizes dali. Então, as estratégias deles são análogas à guerra. Vou fingir que vou pular para lá, ou vou abrir outra paradinha dele. E a ação hostil ocorre também, por exemplo, na competição empresarial. As empresas querem o mesmo market share. E pode acontecer até entre pessoas que se amam. Um casal de namorados que faz joguinhos, por exemplo, é ação hostil. O caso que nós vamos estudar aqui é um caso particular de ação hostil. É onde existe um agente criminoso que tem como finalidade ou meio a violação de direitos naturais da vítima. Vida, liberdade e propriedade. A vítima, a não ser que ela seja sueca, ela vai querer se defender. Suécia está complicado. Oi? Tem uma exceção. Não é pouco tem esse nome, né? Então o objetivo da vítima é proteger seus direitos. É excludente em relação ao objetivo do criminoso. Reparem aqui que nós precisamos fazer uma aferição moral para estudar este caso de ação hostil. Porque sem essa aferição moral, quem é a vítima, quem é o criminoso, quais são os direitos,
nós simplesmente não podemos estudar segurança pública. Nós vamos cair no erro do estagiário de jornalismo do G1, ali, que tinha que apanhar. O cara escreve assim: homem é baleado em troca de tiros com segurança. A vítima estava assaltando uma loja. Santa Maria, mãe de Deus. A vítima estava assaltando uma loja. O cara não escreve isso. Então aqui nós temos essa distinção moral. E como ninguém aqui é do PSOL, ninguém aqui é Maria do Rosário, nós vamos assumir que estão todos do lado da vítima, não do bandido, certo? Com isso nós definimos 2 tipos de falha moral. O primeiro é o uso da força ou ardil contra um inocente. E o segundo é a falha moral do pacifismo, é a omissão, é não usar a força e o ardil para defender o inocente contra um agressor. E reparem que o Estado comete as 2 falhas morais simultaneamente. Porque se você é contratado para defender alguém e não defende, você não só se omitiu, como você também defraudou no momento do contrato. Qual é a desculpa que o Estado usa para justificar a sua existência nefasta, podre e imunda? É o contrato social que nem existe. E se ele existisse, ele estaria sendo descumprido. Então ele comete as 2 falhas. O resumo é uma coisa que o meu amigo Breno conhece bem, que é uma inscrição que existia nas antigas espadas espanholas medievais. Non mi sate sin razón e non mi imagine sin honor. Então, se você for meter espada em alguém, que seja por um bom motivo, não para cobrar imposto. E não se omita. Agora, tem uma coisa que parece meio bobinha aqui, para falar nessa conferência, o que a segurança pública não é. Mas é importante saber isso, porque o Estado vai tentar nos confundir para justificar a sua própria existência. Então, está cheio de burocratas, especialistas em segurança, que vão falar que segurança é sentimento de segurança. Sensação de segurança. Eles falam isso para justificar o próprio comodismo. Não é nada disso. É simples. Imagina uma menininha mais ingênua do mundo andando num bairro perigoso. Imagina a Poliana ali, mais ingênua do universo, ela acredita em Islã moderado, ela vai votar no Novo porque a liberdade não tem tudo. Ela está perdida. Ela está menos segura que o cidadão comum. Agora, você imagina um veterano das operações especiais no mesmo bairro, o maluco é paranoico. Ele caminha com luta de patrulha ali. Dá um elemento ali, camisa do Corinthians 9 horas. Né? Esse cara está protegido, apesar de paranoico. Então não é sentimento. Segurança não é ausência de sinistro e nem estatística. Porque você pode passar a vida toda no Rio de Janeiro, cadê o Hugo, né? E não ser assaltado. E você pode ser assaltado numa viagem para Disney. Isso não significa que Orlando é mais perigosa que o Rio. Significa que você é um azarado. E também não é estatística, porque a estatística é uma foto da realidade. Uma análise sólida de segurança pública, ela analisa a dinâmica social. Então ela é um vídeo, não uma foto. E esse argumento, essa falácia pode ser usada por estatistas. Nós não sabemos por que o crime está ocorrendo, ou por que ele não está ocorrendo, se os bandidos estão planejando alguma coisa, se está num intervalo, se houve uma flutuação estatística, nem como a sociedade vai reagir a esse crime. Talvez tenha muito crime, mas a sociedade está se rearmando. Talvez não tenha nenhum, porque os bandidos estão tramando, enfim. O fato é que esse argumento pode ser usado pelos estatistas. Exemplo, uma cidade muito bem armada, armamento civil. Tem 2 máfias ali que trocam um tiro e morrem um monte de mafioso. Eles vão falar, olha como o crime subiu e a culpa é do armamento. Não é. É porque eles tinham uma profissão perigosa, de mafioso. Por isso que eu digo, a segurança pública, apesar dela ter correlação com a segurança individual, ela não é sinônimo. Claro, se os indivíduos não estão protegidos, não existe segurança pública. Mas pode acontecer simplesmente do sujeito ter uma profissão perigosa. Por exemplo, tinha um espião chamado Nicolás Chagrin, que ele nasceu na União Soviética. Aí ele se apaixonou por uma americana, foi para os Estados Unidos e começou a espionar os soviéticos. Aí ele estava lá em Viena, espionando. Os soviéticos, a KGB, descobriu ele, além de traidor, ainda é mangina, né? Matou ele. Isso não significa que Viena é perigosa, não naquela época. É porque ele era um espião, profissão perigosíssima. E aí nós chegamos na parte mais importante. Segurança não é política pública, pelo amor de Deus, é o contrário. A segurança depende de virtudes que são construídas no seio do tecido social, depende da capacidade de cooperação das comunidades, da coesão social, de bases civilizacionais que estão muito além da esfera de qualquer planejador público ou privado. E quando o homem delega isso para um burocrata, ele cria um risco moral, ele está menos seguro. A sua liberdade está menos segura. Então não depositem nenhuma esperança na mão de burocrata, porque ele vai te apunhar lá pelas costas. E como o Kioka bem lembrou, é o mercado que fortalece as virtudes. A política fortalece os vícios.
nós não vamos estar seguros se nós estivermos viciados em delegar alguma coisa que deveria ser da nossa responsabilidade. É da responsabilidade do homem a sua própria segurança e a segurança da sua família, ou buscar alguém eficiente em prover segurança que realmente queira isso, e não o Estado que vai usar a segurança como desculpa para tirar nossas liberdades. Lembrando sempre de Paine, Thomas Paine, quando ele disse que as piores tiranias são perpetradas em nome das mais nobres causas. Sem dúvida, a segurança é uma causa nobilíssima. E em nome dela, nós estamos perdendo a nossa liberdade. Aí nós vamos para os finalmente aqui. Segurança pública não é police state. Você não vai consegui-la com um Estado policial entupindo você de câmeras. Porque se você quer segurança total, é melhor você ir para uma prisão, disse o general Eisenhower. Segurança total só existe para praticar o mal. Nenhum castelo de areia está seguro. Mas eu posso seguramente destruir um castelo de areia. As coisas belas são frágeis. Então nós não temos que buscar a segurança total, ou como os economistazinhos mainstream dizem, maximizar a utilidade da segurança. Isso é balela. A segurança tem que estar num nível razoável para permitir que o homem viva em plenitude, que ele possa buscar a felicidade, the pursuit of happiness, e ser ele mesmo. E não para tirar a aventura da liberdade. Senão não é segurança, é privação. Por isso que eu discordo do Cícero, né? Cícero era um grande pensador romano, mas ele disse uma batatada. Ele disse que a segurança das pessoas deve ser a lei máxima. Então vamos todo mundo embora daqui, vamos para um bunker. Né? A lei máxima tem que ser a caridade, não a segurança. O Estado não vai te dar nenhuma das duas. Agora, vamos estudar uma coisa muito importante que os estatistas usam também. Quais são as verdadeiras causas da segurança pública? Etiologia da segurança pública. Etiologia é o estudo das causas. Eu usei aqui um modelo aristotélico. Né? Aristóteles dizia que as coisas têm 4 causas. Uma causa final, a finalidade para a qual ela é feita. Uma causa formal, aquilo que dá forma. Por exemplo, as paredes, aqui a planta, dá forma a essa universidade. A causa eficiente, aquilo que faz a coisa se tornar concreta em ato. O trabalho dos pedreiros, por exemplo. E a causa material é aquilo que compõe a coisa. Os tijolos aqui. No caso da segurança pública, é muito importante fazer essa distinção para ver como o Estado não presta. A causa final da segurança pública é o anseio por justiça. Quando você se sente injuriado, você percebe a importância da segurança. À medida que o Estado relativiza a moral, nós perdemos essa noção. Nós perdemos a nossa capacidade de demandar segurança. A causa formal são os arranjos institucionais. Como os tribunais são dispostos, como os tribunais são pagos, como a polícia é paga, quem a polícia obedece e quem a polícia não obedece. As instituições refletem a cultura, que refletem os afetos. Pensa o seguinte, quem é que está preocupado com a sua segurança? É você? É seus amigos? É sua família? Então, se vocês tiverem autonomia e capacidade material de demandar segurança, nós vamos ter instituições, arranjos, causa formal, que vão refletir essa preferência genuína. Mas, e se o Estado pega o seu dinheiro e decide o que fazer com ele, as instituições não vão refletir os afetos ordenados do indivíduo, e sim os vícios do Estado. Então não adianta falar, precisamos de um Estado que cuide da segurança. Isso é a mesma coisa que falar que precisamos de uma raposa que cuide bem do galinheiro. É da natureza da raposa comer galinha, e não proteger galinha. É da natureza do Estado nos deixar com medo e nos oprimir e tirar nossa segurança. Nenhuma instituição saudável vai emergir de um arranjo estatista. Causa eficiente. A causa eficiente da segurança é aquilo que faz a pessoa levantar o traseiro da cadeira e agir. Isso aqui os romanos chamavam de utesium et clamor. Utesium, corneta. E clamor, grito. Aquilo se referia a uma lei onde um oficial responsável pela segurança podia recrutar um cidadão para ajudar a caçar um bandido, ou ele pelo menos tinha o dever de reportar um crime que ele visse. Não estou defendendo aqui nenhum serviço policial obrigatório. O que eu defendo aqui é um serviço policial moral. É a ideia de que todas as pessoas têm o dever moral, não legal, de reportar os crimes. Inclusive os crimes do Estado. E esse é talvez o objetivo dessa palestra. É fazer com que vocês vejam o absurdo que é a existência de um Estado, o absurdo moral, e gritem, e toquem a corneta contra ele. E tem outra coisa importante, que é a causa material. Ninguém vai fazer nada sem munição, sem armamento, sem colete, sem viatura, sem combustível. Tudo isso requer capital. E todos nós aqui sabemos que o capital é acumulado no livre mercado e corroído no socialismo. E aí existe outra coisa interessante, que é
o estudo das finalidades da segurança pública, a teleologia. Isso aqui serve para refutar. Quem é que faz faculdade de economia? Vocês provavelmente já ouviram falar naquela conversa mole de bens públicos, né? Ah, o mercado só serve para prover hambúrguer. Se for de segurança, tem que ser o Estado, não é isso que eles falam? Porque senão ninguém vai prover segurança. Isso é mentira. Primeiro porque existe um interesse egoísta em prover segurança para o próximo. É a cooperação autointeressada. Thomas Paine dizia: a melhor forma de garantir o meu direito é observar os direitos do próximo. Se eu compactuar com a injustiça, amanhã o injustiçado sou eu. Então eu tenho todo o interesse em garantir a segurança dos direitos naturais. Ou eu posso ter um motivo até menos nobre. O cara me contrata para defender vigilância patrimonial. Ok, é uma forma de cooperação autointeressada. Eu não quero que o meu fornecedor, o meu cliente, o meu funcionário seja assaltado. A segurança interessa a todos no mercado, a não ser a um grupo de sociopatas criminosos. Se houver um Estado, aonde esse grupo de sociopatas criminosos vai parar? No poder. Isso é um problema. Mas as pessoas também produzem segurança por motivos altruístas. Por mais que os economistas neoclássicos, keynesianos, digam que não, isso existe. E isso foi provado cientificamente por esse neuroeconomista, o Ernest Fair. Ele fez um experimento onde havia um jogo. Havia vários grupos disputando esse jogo, e algumas pessoas no grupo se comportavam como caronas. O cara que quer se beneficiar sem fazer nada. Ele é um peso morto para o grupo. Ou até malfeitores. Alguém tinha que puni-los. Só que punir custa. E punir na vida real também custa. O sujeito vai se arriscar a tomar um tiro, vai se arriscar a apanhar. Então a punição é algo que representa um benefício difuso social, mas que custa para o indivíduo que vai punir o malfeitor. Ainda assim, houve punição. A chamada punição altruística contra o malfeitor. Sabe por quê? Porque as pessoas ficam indignadas. Aquilo faz mal por dentro. Você vê uma injustiça sendo cometida, não sei se é bioquímico, se é do espírito, mas a pessoa se sente mal. Então ela vai lá e pune o malfeitor, beneficia a todos, ainda que isso lhe custe. E existe também o fator da caridade e afeto. Chesterton dizia que o melhor guerreiro de todos é aquele que luta por amor ao que está atrás, mais do que por ódio ao que está na frente. E isso funciona numa sociedade coesa, não numa sociedade onde a democracia joga homem contra homem. Então, isso nunca vai emergir, dificilmente vai emergir numa democracia, e sim no separatismo. O próprio Júlio César falava: eu tenho mais medo do miliciano faminto defendendo a família do que de um soldado profissional robusto lutando pelo soldo. No final, nós podemos definir a segurança pública como o desempenho de uma sociedade em manter resguardadas de ameaças a capacidade dos seus membros de exercer seus interesses legítimos. Se você só está seguro porque você está trancafiado em casa, isso não é segurança real. Isso é segurança ilusória, que é o que o Estado te vende. Agora nós vamos ver por que o Estado... Bora eu aprendo. Será que os gradualistas aprendem a rejeitar o Estado primeiro ou aprendem a mexer nisso? Existe uma contradição hobbesiana que nós vamos estudar. Mas antes de entender essa contradição, nós temos que entender que o Estado está sempre mentindo. Como saber se o Estado está mentindo? Se ele estiver mexendo a boca. Então Nietzsche dizia: o governo é o mais frio dos monstros. Mente friamente. Eu sou o povo. Tudo que o governo diz é mentira e tudo que ele tem foi roubado. Mas isso é muito fácil de entender. Ainda assim as pessoas caem nessa mentira. E elas falam que a vontade do Estado representa a vontade do povo. Se isso fosse verdade, nós sofreríamos do caso mais grave de masoquismo da história psiquiátrica. Certo? O único que tinha direito o único que tinha moral para falar o Estado c'est moi, o Estado sou eu, era Luís XIV. Agora, vem um enorme, um eleitorzinho, escravo da Rede Globo, corno, que não consegue controlar nem o casamento dele, com aquela cara de mocorongo do Snobre, e vem falar: não, eu sou o Estado faz a minha vontade. Vai, te enxerga, rapaz. Então não é nada disso. E o Estado nunca vai fazer nada de bom, bem intencionado, porque ele não precisa fazer isso. Tem um escritor francês que escreveu a lenda do rei Pausones. Era Pierre Louis o nome dele. O rei Pausones era um rei que promulgou uma única lei no reino dele. Ele falou: olha, não prejudiquem ninguém, e fora isso, façam o que vocês quiserem. O primeiro libertário do mundo.
diria que não. Eu diria que é improvável que o rei Pausório seguisse a própria lei. Porque ele é rei. Quem explica isso é Platão. Platão conta sobre o anel de Giges, né? É um anel que foi achado por um pastor. E quem vestisse o anel ficaria invisível. Aí o pastor, que legal, vou olhar as mulheres lá tomando banho. Aí depois ele começou a passar a mão nas mulheres, depois ele começou a roubar, depois ele começou a matar. Porque é muita tentação. Nós não somos fortes o suficiente para poder estar imunes à punição. Isso um pastor, que era originalmente gente boa. Imagina um Estado que atrai psicopatas pela sua própria natureza e que ele tem algo melhor que o anel de Giges. Ele tem monopólio da justiça e da segurança. Jesus. Como é que você vai confiar num cara desse? Então o Estado vai sempre te oprimir. Ele quer o monopólio da defesa, mas o monopólio da defesa é uma contradição, como explica o Walter Block. O monopólio da defesa alega o quê? Que ele vai defender a sua propriedade privada. Mas se ele é um monopólio, ele vai usar a força para impedir a concorrência de mercado. Isso só pode ser feito violando a propriedade privada. E ele só pode se financiar por impostos, ou seja, espoliação da propriedade privada. Então ele não é um defensor de propriedade privada, e sim o seu violador contumaz. Acabou. Outra coisa, o tal do Leviatã de Hobbes, um monstro estatal que resguarda a paz numa sociedade, o Hobbes dizia que ele deve existir porque o homem é o lobo do homem. O homem vai se matar. Então o homem não pode ser livre. Nós temos que cercear a liberdade do homem em troca de segurança. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: quem é que vigia o Leviatã? É o nome desse modo, né? Tem um tal de Zenão de Sítio, um grego. Não é o Zenão de Eleia, lá da tartaruga. Quem faz exatas aí deve conhecer o paradoxo de Zenão da tartaruguinha que larga na frente do Aquiles e ganha do Aquiles. Né? Não é esse. O paradoxo que ele acabou inventando sem querer, esse Zenão de Sítio, é porque ele tinha um empregado no céu. E um dia o empregado roubou ele. Aí ele pegou o chicote para bater no empregado, e o empregado falou: você não pode me bater. E ele, que era filósofo, falou: por quê? Porque é da minha natureza te roubar. Eu estava predestinado a te roubar. Aí Zenão falou: muito bem, é da minha natureza te bater. Então, esse paradoxo do argumento do empregado é o mesmo do argumento do Hobbes. Se os homens são maus e precisam ser vigiados, o Leviatã é feito do quê? De arcanjos? Então, se ele pode tirar a liberdade de quem estava quieto no canto dele, com muito mais razão nós podemos tirar a liberdade do Estado de tirar a nossa liberdade. Nenhum Hobbesiano aguenta isso. E, finalmente, a ciência econômica nos mostra que a polícia estatal é uma antipolícia. Primeiro, pelo seguinte, como o Gustavo de Molinari demonstra nesse livro, da produção de segurança, as empresas são criadas para atender os interesses do consumidor, não do produtor, a não ser que ele seja um monopolista coercitivo. Se houver um monopólio, como é o caso do Estado, ela vai atender aos próprios interesses, e não do consumidor, porque o consumidor não manda nada. Ele é obrigado a financiar o sistema. Isso é ridículo. E lembre-se que o Estado não está nem um pouco interessado em coibir o crime. Como nos lembra Freud, se o Estado coíbe algum crime, não é porque ele condena moralmente ou porque ele gosta de vocês, é porque ele quer controlar e monopolizar esse crime. Outra coisa, o próprio Molinari nos lembra. Todo monopólio tende à guerra. E a guerra nos deixa inseguros. Porque, como o Quioca disse, nós vivemos em fazendas humanas. Eu quero expandir o tamanho da minha fazenda. Eu quero controlar mais territórios, mais população. E o custo de brigar com outro monopolista, eu posso socializar com o meu gado. Nós. Então é claro que o monopólio vai tender à guerra. É só ver o que acontece na Europa. A Europa hoje é o exemplo de tudo que eu falei até agora. Quem contempla o esplendor da Europa antes da Revolução Francesa, ou na Belle Époque, nunca iria imaginar que o Islã finalmente conseguiria invadir a Europa. E de fato, ele não conseguiu fazer isso sozinho. Ele contou com a colaboração das polícias europeias que abriram a fronteira e deixaram o cidadão europeu desarmado. Além disso, o Islã não foi parar lá sozinho. As forças de defesa da Europa, as forças armadas, foram lá, junto com o tio Sam, desestabilizar o Oriente Médio. E aí vazou todos os terroristas para a Europa. Mas quem pagou esse aparato de, vou dar uma de Rafael Heidegger, defesa? Foi o pagador de imposto europeu. Ou seja, o
pagador de imposto europeu é corrupto e bastonado, ele pagou para ser destruído. Isso é uma polícia ou uma força armada estatal. Outra coisa que o Ropa fala, e fala muito bem, é que todo monopólio tende a preços de monopólio, preços artificialmente altos, e qualidade artificialmente baixa. Isso vale para todos os setores da economia. Por que defesa e segurança seria diferente? Não seria. E aí tem uma teoria minha aqui, que é a seguinte: o monopólio da polícia gera centros de gravidade artificiais. O que é um centro de gravidade? Isso é um conceito do Marechal Clausewitz, que foi um dos maiores estrategistas militares de todos os tempos. São coisas nevrálgicas no sistema de defesa de uma civilização. E devem ser protegidas, porque se elas forem destruídas, o dano vai ser muito grande. É o que aconteceu, por exemplo, no estado do Espírito Santo. Os estatistas adoram o exemplo do Espírito Santo para dizer: tá vendo, seus libertinos, precisa de polícia. É claro que precisa de polícia, nós nunca negamos isso. Quem é contra a existência de polícia são os estatistas. Nós queremos muitas polícias concorrendo no mercado. Eles querem só uma, e mal feita. Então, nós dependemos de uma polícia estatal que, quando entrou em greve, nos deixou totalmente desprotegidos. E aí teve saques. Então, no final das contas, eles colaboram com os bandidos. Um caso parecido aconteceu em Los Angeles em 1981. Só que lá foi diferente. Teve a greve da polícia, os bandidos começaram a saquear tudo, mas o bairro coreano tinha fuzis de assalto. Pergunta se alguém se meteu com o bairro coreano. Ninguém é louco. Mas quem é que nos tira os fuzis de assalto? A polícia. Outra coisa, a polícia vai tirar o seu dinheiro, vai tirar o seu dinheiro, vai tirar o seu dinheiro, e vai te deixar indefeso, com menos recursos, por exemplo, para comprar um carro blindado, e vai usar o dinheiro para proteger o fuleco. Então, o cidadão não tem nada para se proteger, mas o bonequinho maldito da Copa do Mundo estava protegido por 10 viaturas da Força Tática. Outro exemplo é uma mulher que foi estuprada nos Estados Unidos. O cara entrou na casa dela e estuprou. Aí chegou a polícia. Você mora sozinha? Não, eu moro com meu irmão. O meu irmão é da elite dos fuzileiros navais. Ué, é que ele está no Iraque defendendo a minha liberdade. Então, polícia estatal é proibir a polícia. Não foi dessa vez. Agora, como muito bem disse o Quioca, posso fazer desse slide um complemento, né? A polícia não é ineficiente. Como o Estado não é ineficiente. A polícia faz muito bem o seu serviço. Aquilo que ela se presta a fazer. Aquilo que quem paga a polícia quer que ela faça. O que vocês acham que é essa foto aqui? Aqui tem 2 cidadãos pesadamente armados do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal. O cara aqui está com uma M4. Carabina usada pelos Navy fucking SEALs. O outro está com uma .40, arma de guerra. E aqui era um famoso prédio comercial de São Paulo. O que aconteceu aqui? Tem vários desses caras aqui. Foram chamados 50. Quem aqui acha que foi uma ameaça de bomba, terrorismo? Ninguém? Quem aqui acha que foi um assalto especializado de uma grande quadrilha? Ninguém? Quem aqui acha que foi uma situação com refém? Tô matando refém. Quem aqui tem uma ideia do que foi? Isso. Esse prédio aqui era de uma loja de roupas chamada Gaslouro. As tropas de elite foram acionadas para levar dona presa, acusada de sonegar impostos. Se tivesse tido um assalto, se tivesse tido um estupro lá dentro, depois de 2 horas ia aparecer um PMzinho arregado ali. Os pés pretos. Mas como era sonegação, perdi as pílulas. Agora que a mulher foi presa, nós somos mais seguros. Por que existe essa seletividade? Porque o governo não está nem aí para a nossa segurança. Ele está aí para expansão. O governo é bom em coletar impostos, suprimir nossas liberdades, matar inocentes, nada muito além disso. Tom Clancy, best-seller, especialista em assuntos militares. Thomas Jefferson, outro grande federalista, né? Ele dizia: o Estado sempre vai se expandir, sempre vai tolher nossas liberdades, porque é da sua natureza. E a polícia é o vetor. As causas mais específicas dessa seletividade, primeiro,
riscos não cobertos. Você é um policial. Você precisa cumprir metas, mostrar serviço. É mais fácil cheirar a mão do maconheiro em Copacabana ou subir a rocinha debaixo de tiro de falda? É melhor cheirar a mão do maconheiro, né? Então vamos entupir a prisão com Zé Droguinha e pronto, não precisa resolver o problema do crime. Não precisa se meter com os bandidões. O outro são os incentivos burocráticos. É aquilo que o próprio Mises fala no livro Bureaucracy. As burocracias tendem a se retroalimentar. O objetivo dela não é resolver problemas, mas suprir as necessidades dos próprios burocratas. Qual é a necessidade do burocrata? É mamar nas tetas. E é isso que eles vão fazer. Por que eles vão resolver o problema da segurança se resolver esse problema simplesmente os dispensaria? Então eles não têm nenhum incentivo para isso. E outra coisa é uma coisa que eu chamo de viés métrico da demanda. Nós vamos perdendo ali a sensibilidade subjetiva e vamos medindo tudo pela métrica quantitativa. O que eu quero dizer com isso? Que nós vamos matar um monte de baratas e achar que com isso nós somos melhores do que quem fechou o esgoto. E é isso que a polícia faz. Ela entope a prisão de crimes que não são crimes, o cara que estava com 15 gramas de maconha, mas não resolve o real problema da violência. O monopolista, ele sempre vai tentar racionar a oferta, nunca resolver os problemas que geram a demanda. É só ver essa Sabesp, por exemplo. Economizem água nesse verão. Economiza água, caramba, eu uso quanto água quiser e eu pago. Mas não, é um monopólio. Então eles vão racionar a oferta de água e não vão fazer nada para resolver o problema da demanda de água. Segurança é a mesma coisa. A demanda por segurança continua. Eles não vão resolver. Eles só vão mostrar serviços metricamente. Prendemos 15 mil Zé Droguinhas. Mas eles não resolveram o problema. Só pioraram. Porque no momento que a polícia prende um pequeno traficante, o que ela faz? Ela aumenta a margem de lucro do mega bandidão. A violência só piora. Exemplos históricos. Tem um filólogo clássico chamado Charles Bullock, que ele relata como funcionava a polícia na Grécia Antiga. Eram magistrados chamados astinômia, e eles eram contratados pelo governo para defender os prédios públicos, e era isso que eles faziam. Eles também eram contratados para fazer patrulhas na periferia ali de Atenas, para proteger o cidadão, mas pergunta se eles faziam isso. Não faziam. O cidadão tinha que ir até lá reportar o crime. E quando o cidadão ateniense ia lá para os astinômia reportar o crime, ele não estava jogando paciência porque não tinha, né? Mas ele falou, não, isso não é problema meu problema é defender os prédios públicos aqui. E nada mudou. Em 1981, no Missouri, tinha um sujeito ali chamado McElroy. Imagina o pior tipo de gente que vocês puderem imaginar. Ele era pedófilo, estuprador, latrocida, assassino, petista. Provavelmente ele era fã da Ivete Sangalo. Devia achar Beatles melhor que molejo, não, né? Bom, era um assassino. Ele tocava um horror lá na cidadezinha do Missouri. E o pessoal chamava a polícia e nada. Chamava a polícia e nada. Até que um dia apareceram uns jagunços lá, os fazendeiros com as escopetas, e mandaram o McElroy numa conversinha com o capeta. Graças a Deus. Aí chegou o FBI. Quer dizer, o governo não está preocupado com a segurança, mas também não ama o McElroy. É que o governo treme na base quando a população demonstra que nós não precisamos dele para fazer justiça. Esse negócio de fazer justiça espontânea faz qualquer membro do establishment tremer na base. Faz o Hélio Beltrão rejeitar artigo. É complicado. Aconteceu comigo, eu tenho uma experiência pessoal. Eu estava lá no carro, estava na Ministro Rocha Azevedo, só que o carro era blindado. Aí veio um vagabundo, colocou uma 22 na minha janela. Eu falei, meu amigo, comprei a blindagem para essa situação mesmo, seu filho da puta. Joguei o carro em cima dele, só que o desgraçado correu, não consegui pegar. Chamei a polícia. Fiquei rondando com o carro, eu sabia onde o assaltante estava. A polícia demorou meia hora, o assaltante fugiu e eles queriam meus documentos. Eu falei, o que você quer com meu documento? Vai pegar o bandido, rapaz. Bom, resultado, esse gráfico demonstra tudo que nós falamos até agora. Percentual de homicídios esclarecidos e resolvidos pela polícia. A fonte não é o Instituto Mises, a fonte é o FBI. 90% e 65%, agora nós estamos aqui com 65%. Isso aqui parece o gráfico de poder de compra do dólar. Cada vez pior. Cada vez pior, e o cidadão pagando cada vez mais por esse sistema lixo. A SWAT, por exemplo. SWAT. A
SWAT não é uma agência única, existem várias SWATs. SWAT é Special Weapons and Tactics, né? Armas e táticas especiais. Eles foram criados originalmente com o intuito de lidar com terroristas, situações com refém, esse tipo de coisa. Isso hoje é 7% dos chamados da SWAT. 80% é busca e apreensão sem mandado judicial. Vão pegar droguinha lá dentro. Então eles estão tolhendo ainda mais as nossas liberdades, até mesmo para os parâmetros dos legalistas, porque isso é uma violação da 14ª emenda. E o resultado? Está resolvendo o homicídio? Nós estamos trocando a nossa liberdade pelo quê? Por isso, bem que o Benjamin Franklin dizia, quem troca liberdades essenciais por segurança temporária não merece nenhuma e vai perder as duas. E está perdendo as duas e é bem feito, seus estatistas. Eu avisei. Todo problema repousa na ideia do juspositivismo. E o juspositivismo contaminou o pensamento castrense. Castrense é tudo que se refere à classe policial e militar. Vem de Castro. Castro eram pequenos castelos ali em Portugal que abrigavam, acampavam a tropa. Por isso castrense. O juspositivismo é o seguinte: é intuitivo que nós temos direitos naturais. Nós temos direitos como a vida, a liberdade, a propriedade, e acabou. Isso é intrínseco à nossa natureza. Você pode achar que isso deriva da nossa capacidade racional ou da nossa criação divina, mas o fato é que nós temos direitos naturais. Isso vinha do pensamento escolástico, por exemplo, mas isso também é uma tradição mais antiga ainda, clássica, grega, romana. Aí veio o iluminismo, o maldito iluminismo, que acabou com a metafísica. Nós perdemos a noção do transcendente. E isso abriu o caminho para a ideia de que um homem com uma caneta maldita na mão pode definir quais direitos você tem e quais direitos você não tem. Olha o poder descomunal que a teoria juspositivista concentra na mão de uma elite de governantes. Tudo porque o iluminismo nos fez abandonar a metafísica, ou até antes do nominalismo, né? Mas o fato é que sem metafísica, como disse o Papa São João Paulo II, nós perdemos uma referência de verdades morais absolutas que dão segurança às relações humanas. Sem isso, nós realmente estamos no mundo de Mad Max. E este relativismo moral é explorado por uma elite. E esta elite faz com que esse pensamento penetre em todas as camadas. E é crítico quando este pensamento falacioso e moral penetra na classe militar. Eles não têm direito de fazer isso. Se vocês forem pensar, o juspositivismo falha na sua própria lógica. Eles dizem que não há direito senão aquele explicitamente anotado no papel. Mas me fala uma coisa: qual é a lei positiva escrita que diz que nós temos que obedecer leis positivas e escritas? Isso não existe. Você vai cair num loop infinito. Nós temos que ter, então, o direito natural. Qualquer outra coisa é falsa. E como disse o Papa Pio XII, depois falam que a Igreja Católica é estatista. Como disse o Papa Pio XII, aquilo que não corresponde à verdade não tem objetivamente nenhum direito. Então, a lei positiva não tem direitos. O policial insubstitutivo não tem nenhuma autoridade moral sobre ninguém. E é o dever moral desobedecê-los. Já dizia Thomas Jefferson. Então, tudo isso começa com ideologias revolucionárias, sendo que o iluminismo é uma ideologia revolucionária. É uma revolução contra a ordem natural. Ela começa com o antropocentrismo exacerbado e termina relativizando toda a verdade. E nós caímos na ideia de que o policial é realmente uma autoridade. Quem fala sobre isso é um filósofo francês chamado Peponal. Ele dizia o seguinte: quem tem autoridade de verdade é a verdade. É a autoridade da evidência. Mas hoje nós trocamos a autoridade da evidência pela evidência de autoridade. Já que nós não temos visão transcendente, nós achamos que está certo porque é um polícia. Está certo porque está na lei. Sendo que o nazismo, a escravidão e o apartheid já estavam na lei. Então a Constituição é lixo. Ela não é base moral para nada. Acontece que esse pensamento penetrou na classe militar há muito tempo atrás. Isso começa no Egito Antigo. Na época do Médio Império Egípcio, que veio antes ali de 1570, antes de Cristo, o soldado ia para a guerra, ia lá brigar com os hititas, voltava e fazia bico de vigilante.
Ah, vou te escoltar para você fazer o comércio, você me dá 10%. Aí, em 1570, veio um faraó revolucionário, Amosé I, e disse, não, acabou, não tem mais esse negócio de vigia privado. Eu vou monopolizar o serviço de polícia. Todos os soldados vão trabalhar para mim em tempos de paz, para fazer o enforcement das leis do faraó. Aí veio a Idade Média, veio os reinos pagãos, os reinos cristãos, e durante muito tempo isso funcionou muito bem, nós vamos ver isso em detalhes amanhã. Mas o Estado sempre vai se expandindo. Então, no século XIII, apareceu na Inglaterra a dinastia Plantageneta. A dinastia Plantageneta, que rima com capeta, ela é um flagelo para a história da humanidade, não só da Inglaterra. Foi ela que começou a suplantar o poder da Igreja Católica e concentrar poderes hegemônicos na mão da coroa. Naquela época existia uma figura chamada Shire Reeve. Shire Reeve, é daí que vem a palavra xerife. Ele era um sujeito com aquela barba cinzenta, mal encarado, que era chamado para quando havia alguma confusão. Era uma figura protetora. Ele levantava, o que está pegando aqui? Resolveu a confusão, voltava para a taverna dele para tomar hidromel ali. Acabou. Mas aí, em 1285, o rei Edward II, né, tem que falar com o sotaque britânico, Edward II, ele resolveu acabar com isso. Falou, agora esses Shire Reeves vão trabalhar para mim. Eles vão fazer o enforcement das leis da coroa. Aí começa uma briga. O rei, os lordes, a Câmara do Comum querem decidir o quanto de poder esses xerifes têm. Mas o poder dos xerifes de polícia só vai se acumulando. Até que, por causa da promulgação de leis trabalhistas, a figura do Shire Reeve é substituída pela figura do juiz de paz. Tudo começa com esse Estatuto de Winchester, do Edward II, e termina substituindo a figura de um guerreiro protetor por um burocratazinho com os seus capangas, que é o que é de mais perigoso. Bom, aí os séculos vão correndo, até que em 1829 surge a polícia moderna, totalmente burocrática, totalmente centralizada e totalmente financiada com recursos públicos, ou seja, roubadas de vocês, quando o primeiro-ministro britânico, Robert Peel, proclama o London Metropolitan Police Act. E é isso que eu falei, é a polícia moderna. E um dos princípios de funcionamento dessa polícia moderna era a polícia responde ao governo, só ao governo, mais nada. Agora a pergunta que fica é, existem bons policiais? Essa é uma pergunta interessante. O historiador Robert Hicks fala que não. Não existem bons policiais. Por quê? Porque o policial hoje, ele jura lealdade às leis. Existem leis injustas e perversas. Logo, um policial jura lealdade a leis injustas e perversas. Logo, não existem bons policiais. Mas nós podemos observar que existem pessoas boas na polícia. O problema é institucional, não é pessoal. Eu já tive experiências com... Eu já conheci bons policiais que numa operação entraram no cativeiro, se arriscando, mataram os sequestradores e salvaram os reféns. Isso é ótimo. Como é que você sai desse aparente enigma? A ideia é, a instituição da polícia estatal é intrinsecamente ruim. Existem seres humanos bons na polícia estatal, mas não é a regra. Porque eles não são questionadores morais, eles são cumpridores de ordens. E alguém que tem como profissão cumprir ordens, seja leva a ordens erradas ou certas, é algo intrinsecamente mal, institucionalmente falando. Por isso que tem esse sujeito aqui, o Android Geza, ele era um policial e era uma boa pessoa. Ele era um húngaro, ele era um gendarme. Gendarme é uma polícia militarizada, vem do francês, né? Homem em arma, gendarme. E ele era também um teórico moral, ele era um filósofo moral que escreveu a respeito da moralidade na polícia. E ele disse, se alguém tem que ser um questionador moral, alguém que não cumpre qualquer ordem, esse alguém é um policial. Se alguém tem que ter uma moral transcendente, religiosa, esse alguém é um policial. Então o problema não é a profissão policial, alguém disposto a usar de violência contra o crime. O problema é essa instituição ser estatal, política. É como disse o filósofo Joseph Demet. Ele se referiu especificamente à nobreza no uso da violência. Ele diz, uma mulher pode ser casta em pleno intercurso, se ela for casada, estiver em intercurso com o marido. Da mesma forma, um policial pode ser bom e justo, ainda que ele esteja explodindo a cara de alguém debaixo de cacetada. Se ele estiver fazendo isso
justamente contra o bandido em defesa dos inocentes. Mas, como nós vimos aqui, não é o caso da polícia, porque a polícia está em conluio com a bandidagem. Existe uma simbiose entre Estado e bandido. Nós temos que armar os rebeldes sírios. Quem falou essa frase? O senador, genocida e criminoso de guerra John McCain. Então o pagador de imposto americano pagou para armar o Estado Islâmico, que são os piores terroristas do mundo. Na verdade, o pior terrorista do mundo é Washington. Mas é isso que o Estado faz. Os conservadores, os neocon, acham que é só um Estado governado por um partido de esquerda que vai fazer isso. Eles acham que isso aqui é um problema do PT, é um problema do PSOL. Não, isso é um problema do Estado como instituição. Tudo começa quando o Estado percebe que ele vive do medo. O Estado se alimenta do medo. É por medo, é por desespero que o Estado surge. Então, quanto mais bandidos existirem causando medo e desespero, melhor para o Estado. E o Estado é uma constante revolução. Ele é um constante atentado contra a ordem natural. A humanidade precede o Estado. O Estado, então, seria ontologicamente inferior ao homem. Ainda assim, ele criminaliza a existência do homem fora da sua esfera. Ele só pode ter uma natureza revolucionária. E as revoluções, Gramsci percebeu, são encabeçadas por bandidos, por gente desordeira. Antônio Gramsci, filósofo marxista, que queria solapar as bases da civilização. O mal que ele fez é tão grande que no leito de morte ele começou a gritar e chorar pedindo um padre. E ele disse em vida: precisamos de um poder armado paralelo para desestabilizar as bases sociais. É aqui que começa a aliança do Estado com o crime. Eu acho muito difícil entender por que um cidadão comum defende bandido. Mas é fácil entender por que o Estado defende bandido. Veja, Gramsci era um marxista. O marxismo clássico falhou no seu projeto revolucionário. Porque Karl Marx dizia que a revolução seria encabeçada pelo proletário. O proletário fabril, o operário, o campesino, porque ele tem virtudes, ele trabalha, ele está cansado de ser explorado pela burguesia e pela mais-valia. Mas ele disse que existia uma classe chamada lumpenproletariado, que eram pobres desprovidos de virtudes, mendigos, cafetões, saltimbancos e até os velhinhos que tocam realejo ali na rua. E eles falam: esses caras são aliados da burguesia. Quando teve a eleição de Luiz Napoleão na França, Marx falou: olha, o Luiz Napoleão, através das suas sociedades beneficentes, ficou dando Bolsa Família para o lumpenproletariado. E eles votaram no Luiz Napoleão. Mas o Marx errou. Porque o proletariado virtuoso, o operário, o campesino, ele quer se integrar ao virtuoso sistema de mercado e alimentar sua família. Ele não é revolucionário. Não tem ninguém mais conservador do que um operário, do que um camponês, do que um pipoqueiro. Vai falar que tem 200 gêneros para um cara desse. O cara vai falar: tá me estranhando? É aí que entra a maldita escola de Frankfurt. A escola de Frankfurt percebeu que para destruir o Ocidente era preciso ir além, era preciso se sofisticar. Então, um dos seus fundadores, o Willy Gunzenberg, percebeu que o Marx errou de proletariado. E ele errou de lumpenproletariado. Ele percebeu que o verdadeiro lumpenproletariado não é o mendigo, mas é o bandido, é o terrorista, é o pedófilo, é o sequestrador. Esse cara que vai encabeçar a revolução. Então ele disse: precisamos desses marginais para corromper o Ocidente a ponto de fazê-lo feder. E o amiguinho dele, um poeta francês comunista também, Louis Aragon, disse o seguinte: precisamos subsidiar o crime para fazer nascer o germe do mal-estar social. A intenção dos caras é maligna. Mas teve um cara na escola de Frankfurt que foi além. Ele é um gênio do mal. Ele levou a malignidade a um nível de maestria asiático. Sabe aqueles asiáticos que pegam o cubo mágico e resolvem em 7 segundos com o olho fechado? Ele faz isso com o mal. Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, teórico político e sociopata, ele percebeu o seguinte: nós precisamos fazer com que a sociedade deixe de se indignar com o delito e passe a ver o delito com condescendência.
É o famoso coitadismo bandidal. Então nós não temos mais a obrigação de ser boa pessoa, bons cidadãos, bons pais, bons trabalhadores, não. Se você fizer isso, é um otário. Se se dedica à família, ao trabalho, você é um otário. Você tem que ser um bandidinho. Porque se você for um bandidinho, você é uma vítima da sociedade. Então a sociedade que tem que te prover com as coisas, com o ensinamento moral, com ressocializar o vagabundo, não mandar bolachinha pro vagabundo. Essa é a ideia do Marcuse. Dessa forma, nós não precisamos mais ser produtores de moralidade. É o contrário do que o Chesterton ali fala, né? Vamos mudar nós mesmos para mudar a sociedade. Não, vamos mudar a sociedade primeiro. Que a culpa é da sociedade. E assim é plantado o germe do totalitarismo. O coitadismo bandidal é o caminho para o totalitarismo estatal. Lembra que eu falei que a segurança tem como fonte as virtudes sociais? Essas virtudes sociais são alimentadas por nós mesmos. Nós mesmos somos os provedores de segurança. Nunca vamos escapar dessa âncora da realidade. O que o Marcuse faz é o contrário. Não, vocês têm que ser baderneiros. E a sociedade que se vire para corrigir isso. O que é a sociedade que se vire? É o Estado que se fortaleça. E tudo isso é filhote de Rousseau. Aí o homem é bom e a sociedade corrompe. É o contrário do que diz C.S. Lewis. C.S. Lewis diz, só existe ordem social se ela for subordinada à ordem individual e esta, por sua vez, subordinada à verdade moral absoluta, Deus. Aqui não, aqui é ateísmo de Estado, é o inferno. Nós deixamos de ser produtores morais e passamos a ser consumidores morais. No comunismo clássico, nós deixamos de produzir capital e consumimos capital. Aqui o buraco é mais embaixo. Consumimos tradições morais, solapamos as bases da civilização ocidental. Esse cara deve estar no inferno. E existe também uma economia da aliança entre governo e bandidos comuns, outros bandidos. O governo não é um bandido. Então é simples. O Bertrand de Jouvenel, que tinha fortes tendências libertárias, ele disse que é uma tendência do homem procurar artifícios, maneiras, mecanismos de solapar o poder do Estado, porque o Estado nos oprime. É claro que o Estado vai reagir. Toda vez que você chegar para alguém e falar quero abolir o Estado, uma dúvida legítima que vai surgir é, mas e os bandidos? E o crime? Então o Estado vive justamente desse medo da bandidagem. O que nós temos que entender é que uma sociedade capaz de vencer bandidos comuns, ou melhor, capaz de vencer o Estado, vai também vencer bandidos comuns. Mas uma sociedade que tolera um bandido tão nefasto quanto o Estado, vai tolerar bandidos comuns. A primeira coisa que o Estado faz é aceitar que nós percamos liberdades em nome da segurança. Por puro medo. Por puro aumento da preferência temporal, ou seja, a visão de curto prazo. Isso nos tira a vontade de lutar contra o Estado. E tirar a vontade de lutar é essencial para vencer o inimigo. Isso está na arte da guerra. O Estado é nosso inimigo. Depois que ele faz isso, depois que ele faz com que nós legitimemos a opressão do Estado, percamos a nossa liberdade, aceitemos passar naquelas filas enormes do aeroporto, onde eles olham o que tem dentro da sua cueca, e o terrorismo continua. Aceitamos morar em condomínios fechados com área de farpado. Depois disso, ele começa a fazer a população ver que o problema é social, que o problema é a ausência de investimento em educação pública e não o delito moral do bandido. Assim, ele causa uma relativização moral na sociedade. E o Estado se alimenta dessa relativização moral. Nós acabamos, às vezes, caindo naquela falácia ad Leandro Carnalho. Né? Já viu? Eu falsifico carteirinha de estudante. Logo, eu sou culpado pelo genocídio armênio. Leandro Carnal. E é por isso que as pessoas perdem com isso até o instinto de autopreservação. Tem uma foto que a Polícia Civil prendeu um bandido chamado Roger 157. Aí a polícia foi lá comemorar a prisão do bandido, um fez assim, né? Ah, que absurdo! A polícia está tirando sarro do coitadinho do bandido. Sabe, eu não gosto de polícia, vocês estão vendo minha palestra. Mas eles prenderam um bandido, fizeram muito bem. A população não está preocupada com 60 mil homicídios por ano. Está preocupada que o cara fez assim do lado do bandido. O que é isso? E existem efeitos secundários pró-bandidagem.
O Estado não alimenta a bandidagem só porque ele quer, mas também como consequência de outras políticas públicas. Por exemplo, o desarmamento. O Estado desarma a população para a população não resistir ao Estado. Mas todos os bandidos do mundo se beneficiam do desarmamento. Welfare State, Estado de Bem-Estar Social. O objetivo é outro, gerar dependência econômica. Mas uma das consequências do Welfare State é o aumento da criminalidade. Porque o Welfare State destrói as bases familiares, destrói as bases morais. E com isso, nós temos aqui a comprovação de tudo que nós falamos até agora. Aqui o governador de São Paulo, líder do Estado, Geraldo Alckmin, indicando para prefeito o Ney Santos, que é do PCC. Aliás, o PCC é uma criação do PSDB, que por sua vez é aliado do PT, que por sua vez é um dos líderes do Foro de São Paulo, sendo que um dos membros do Foro de São Paulo é as Farc. As Farc que faz negócio com o Fernandinho Beiramar, que por sua vez faz negócio com terroristas do Líbano. Então a bandidagem é uma só. É o PCC, são os partidos políticos, é o Estado, são os globalistas americanos contra a humanidade. Vocês acham que esse agente aqui, o Estado, é um bom provedor de segurança? Então, hoje nós vimos que não. Quem vigia o vigilante? Não tem ninguém vigiando esse suposto. Não tem ninguém vigiando esse suposto vigilante. Amanhã, nós vamos ver quem realmente vigia o vigilante. Vou dar uma dica, o livre mercado. Por hoje é isso. Obrigado. Mas aí o que você vai fazer? Vai ter um armamento melhor que o Estado, você vai ter porta-aviões, você vai ter caças. A ideia é a seguinte: existem canhões. Os canhões decidem na mão de quem vai estar a propriedade. Mas para onde os canhões apontam? Os canhões são apontados pela ideia moral. Se nós tivermos a ideia de que o Estado é fonte de moral só porque ele escreveu uma lei, os canhões vão continuar apontados para nós. Se nós tivermos a ideia de que o indivíduo tem direito de viver fora das égides do Estado, nós podemos, de alguma forma, combinando ações pacíficas, agoristas, militares, de sabotagem, de homeschooling, enfim, todo o nosso aparato intelectual, físico e moral, recapturar os canhões da sociedade. Eu sei que é difícil, eu sei que parece longínquo. Na verdade, para mim isso não é nem tão relevante, o que importa é defender a ideia correta e salvar minha alma. Mas é possível, porque a guerra não acabou. Todos esses casos aqui foram batalhas perdidas, mas nós estamos na guerra. Vamos continuar lutando hoje. Obrigado. Você que teve um certo envolvimento do Estado, você considera que as cruzadas foram um exemplo de segurança segurança privada em nível continental? Fala o nome dele. Matheus Guedes. Tá, Matheus Guedes pergunta o seguinte: se as cruzadas foram um exemplo de segurança privada. Achei estranho você não citar elas em nenhum momento. Bem lembrado. As cruzadas, para quem não sabe, foi um movimento que começou na Europa. Quem começou com isso foi o Papa Urbano II. E os muçulmanos já dominavam a Europa, quando as cruzadas começaram, há 400 anos. Desde o século IX, talvez antes. E os muçulmanos cometiam todo tipo de barbárie na Europa. Eles tinham um enorme comércio de escravos ali. Os mercadores muçulmanos berberes escravizavam europeus, cristãos no Mediterrâneo, vendiam no mercado de escravos no norte da África, estupravam as mulheres, conquistaram a Península Ibérica. Só não entraram na França naquela época, porque naquela época a francesa era cabra-homem, para estabelecer a mão neles. Mas a situação estava insustentável. Até que o Papa Urbano II disse: esta é a vontade de Deus, Deus volte, vamos começar uma cruzada. E o pessoal partiu para a cruzada. Não é um exemplo de exército anarcocapitalista, mas é um exemplo, sim, de ordem espontânea. Porque o que cada guerreiro cruzado ganharia com isso? Ele não estava sendo financiado diretamente por uma União Europeia que lhe pagasse.
Os vários reinos, como agentes pulverizados, financiaram um exército capaz de expulsar os muçulmanos da Europa. Embora fossem estados, eram micro-reinos. Esses micro-reinos poderiam muito bem ser free riders. Vai lá você, eu fico aqui. Mas todos foram. Existia um componente religioso, é claro, eles queriam salvar a alma também, mas o importante é que era ordem espontânea, não era estado. São Bernardo de Claraval até falava, né? Matar muçulmano é o para o céu. E deu certo. Ah, não deu certo, porque depois os muçulmanos invadiram Jerusalém de novo. Tudo bem, mas a Europa foi salva durante um bom tempo. Não é o exemplo perfeito, mas é um bom exemplo. Tá bom, vai. Existe maçã grátis. Meus parabéns. Achei espetacular mais uma vez. Eu me chamo Eulógio Martins. Ele é meu padrinho. Eu tenho 73 anos, então eu sou muito velho. E eu vou fazer uma pergunta, um comentário. Eu aprendi muito aqui, tenho aprendido coisas que você tem falado, escrito sobre esse anarcocapitalismo. Eu digo o seguinte, eu nunca vi na minha vida um país, o nosso país, chegar no momento que chegou. Eles querem total em todos os problemas, todos que nós estamos vendo agora. Será que esse sonho do anarcocapitalismo não teria uma oportunidade agora de ser pelo menos divulgado? O que vamos esperar? Acho que nunca mais vai haver um momento como esse para que essas ideias tenham uma penetração. Quer dizer, isso aqui tão interessou o pessoal hoje, saber que existe um modelo. Talvez não tenha sido testado em lugar nenhum, mas eu acho que com tanta cultura que vocês têm, na palestra anterior, na mesa redonda, tanta leitura, tanto conhecimento, tanta organização, quem sabe seja um momento disso ser mais divulgado. Porque não sei se vai haver outro momento em que se possa divulgar isso melhor. Obrigado. Só comentando, quando a Dilma foi reeleita, eu cheguei em casa assim, ó, porque eu sabia que muito libertário ia nascer ali. Meu pai queria me bater. Eu não culpo, né? Mas era uma hora de aproveitar o momento. Era a hora de falar em separatismo, por exemplo. Não era a hora de proibir artigo separatista no Instituto Mises, né? Começa com L e termina com Beltrão. Bom, Morier aqui, eu de novo, carisado, com o microfone na mão. Antes de fazer a pergunta, que é a dúvida mesmo, só esclarecer aqui que, enfim, eu estou meio indignado porque eu fui impedido de tomar banho hoje de manhã. Cheguei lá na rua, tinha um poste deitado, né? Diz que foi um vagabundo ali que bateu a Hyundai pela roubada e uma perseguição policial. Mas agora, parafraseando o vídeo, regozije-se com o resultado. O vagabundo rodou. Seria o seguinte, né? Uma das minhas pirações, né, vamos dizer assim, eu fiquei imaginando, tá, tudo bem, se o contingente, vamos dizer, dos policiais aqui do estado de São Paulo, né, se eles deixassem de ser do estado, se a população, numa transição da noite para o dia, contratasse esses policiais. Aí eu estou imaginando aquela ideia que você falou do Ceausescu, né, que de repente o policial, vira para o governo. Ele passa a defender efetivamente a população, ele defende quem o paga, né? Só que aí eu estava com uma dúvida com relação ao armamento civil. O armamento civil ele tende a diminuir a necessidade do contingente de policial, né? Porque hoje existe uma demanda por segurança e não por policiais, certo? É diferente a coisa. Como que ficaria esse, entre aspas, excedente desse contingente se ele fosse contratado, porém, no segundo momento, a população se armasse efetivamente? É por isso que existem bombeiros e extintores de incêndio. Então, existiria agências de segurança e o cidadão teria a sua arma e eles se complementam. Sim, mas a questão é do excedente. Vamos dizer, hoje tem cerca de 100 mil policiais. Vamos dizer que esses 100 mil são uma força de trabalho que foi contratada efetivamente pela população, no primeiro momento. Agora, no segundo momento, a população está armada. Então, a demanda por policiais contratados diminuiu. O que seria desse excedente aí, né? Classificados.
haveria um downsizing no setor. Eles poderiam fazer outra coisa, poderiam fazer filme de ação, poderiam ser instrutores de paintball. Mas é importante pensar que a economia, uma economia saudável, é aquela que liquida empregos. Os empregos não são mais necessários porque a sociedade já produz aquilo com menos energia. E os recursos humanos vão continuar sendo sempre o recurso mais escasso do mundo. Boa noite, eu sou o Alex, queria agradecer também pela palestra. E assim, a dúvida que eu tenho é a seguinte: eu deixei um post no Facebook uma vez, convidando meus amigos a comentarem sobre o que eles acham de capitalismo, narcocapitalismo, né? Tinha uma imagem lá e tal. E teve bastante gente que foi a favor, falou legal isso aí, essa ideia é bacana, até que apareceu um professor de história que trabalha na prefeitura, né? E o cara jogou uma parte de argumentos. E assim, eu sabia que tudo aquilo estava errado, tudo aquilo era ladainha, mas eu não tinha capacidade de argumentar com aquilo, sabe? Eu não sabia onde encontrar os argumentos corretos, né? Aí eu vim da palestra e falei, caramba, se eu tivesse o conhecimento que o Poucos tem, eu conseguiria deitar ele fácil, assim, né? E eu queria saber, assim, a esquerda tem vários cursos de esquerdagem, né? Nando Moura está aí com um curso de conservadorismo dele. Eu quero saber quando é que vai ter. Eu quero saber quando é que vai sair o curso de libertarianismo do Paulo Couto aí. Masterclass. E as mais? A gente precisa disso. Eu preciso disso aí. A gente está com maçã por isso. Pega uma fruta pra mim. Sem regulagem com Mac. Oi? Sem regulagem com Mac. Não vai ter diploma reconhecido por Mac. Mas nós precisamos de conhecimento, não de certificado. Mas eu gostei muito da ideia. Por favor, a gente precisa disso aí. Te organiza. Será que rola uns blocos? Oi? Será que rola uns três blocos? A gente pode pensar aí. É porque essa parte técnica aí é complicada, né? Eu sou de humanas, eu faço miçangas. Ó, aí sim. Abacate é moeda. Caco, sou eu de novo. Eu queria te perguntar o seguinte: qual é a relação que você enxerga entre a sociedade de medo que a gente vive hoje, governada pelo Estado, e todo o período de degeneração moral que a gente também vive? Eu também queria que você contasse pra gente se você vê que numa sociedade libertária, se essa degeneração moral ela poderia nos levar à nova criação de um Estado e nos levar justamente a uma nova falha, mesmo com todo esse sistema de polícia privada, etc. Excelente pergunta. Aliás, quando eu era estatopata, eu fiz essa pergunta para o Walter Bloch. O Walter Bloch estava lá na terceira conferência da Escola Austríaca, falando sobre falhas de mercado. A tese dele é que falhas de mercado não existem, e realmente não existem. Mas na época eu achava que existia. E eu perguntei para ele, Walter Bloch, a existência de um Estado não é a prova de que o mercado falha? O mercado não falhou em nos defender contra o surgimento de um Estado? E o Walter Bloch foi extremamente honesto comigo. Ele falou, não sei responder, pergunta capciosa, caramba, eu vou ter que pensar. Aí, um dia eu estava lá tomando banho e pensei em uma coisa. Não existe falha de mercado, o que existe é déficit moral. O Estado é consequência da nossa imoralidade em aceitar as injustiças que ele comete. E se houver uma degeneração moral, não tem dúvida que o Estado vai ressurgir e que não há empresa, não há incentivo econômico que vai nos proteger. Porque realmente tudo começa na moral. Bem lembrado. Parabéns. Obrigado. Pessoal, quando vocês forem fazer pergunta, fala o nome e sobrenome aí para vocês ficarem. Anota. João Carvalhosa. Minha dúvida é em relação à questão de quando que a fé pode influenciar o desejo do homem de boa moral e que tenha realmente desejo de proteger sua família e se armar para isso. E o que um Papa, que realmente é um bunda mole, pode influenciar no déficit moral nesse âmbito? Acabei de me confessar
Agora eu vou ter que confessar que eu vou falar mal do Papa de novo. Esse Papa que nós temos aqui, ele é um teste de pureza na Terra. Para falar o mínimo. Mas realmente, isso foi abordado ontem, o amor próprio é um pilar da moralidade, o amor pela família é um pilar fundamental da moralidade. E quem ama defende. E o catecismo fala isso, a necessidade de defender. Essa frase do final aqui, do livro de Timóteo, né? Fala exatamente isso. Opa. Está congelado. Bom, deixa. A frase do Timóteo era essa. Um homem que não protege os seus, que não provê os seus, é pior do que um infiel. E quando fala prover, não é só prover de comida, de moradia, é prover de segurança. Então a fé cristã fala muito sobre isso. Tem gente que acha que Cristo era pacifista. Ah, Cristo falou em dar outra face. Dar outra face não é tomar bolacha quieto, não. Os doutores da igreja, o magistério, interpretam essa passagem, dar a outra face, como resiliência, permanecer na luta. Ou seja, o sujeito te deu um tapa na cara, tá na outra, então, vem, tá na outra. É isso. Então Jesus fala, vem da sua capa com uma espada. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Agora, o Papa Francisco fala que não, as armas são coisa ruim, só que ele tem a melhor companhia de infantaria do mundo no Vaticano, que é a Guarda Suíça. Aí ele fala, precisamos aceitar todos os refugiados, precisamos viver o caminho dos refugiados. Fala para as suecas que foram estupradas, que é como viver o caminho dos refugiados, então elas são capazes de concordar. Então a verdadeira fé é a defesa daquilo que você ama. Juan Marques. Acho que eu sou o único que vai fazer uma pergunta que desafia um pouco a sua linha de pensamento. Tanto você quanto outros aqui criticaram completamente gradualistas ou a linha de pensamento do gradualista. Mas eu tenho uma dúvida. Como você fala muito, por exemplo, de que a gente tem que fazer a própria segurança, se preocupar com isso. E um bloqueio claro para isso é a impossibilidade de nós termos armas de forma fácil, né? Como você vê a possibilidade de que alguém que se elege, alguém que tem um pensamento libertário, passar uma emenda que cria o secundamento nos Estados Unidos, aqui no Brasil, possibilitando todo mundo se armar? E outras coisas nesse sentido, como redução de impostos via mudança de lei também. Eu acredito que isso seria um ganho para a gente, tanto financeiro quanto de proteção. Como que você vê isso? Você acha que é impossível? O que você acha disso? Eu não tenho dúvida que se entrar um político que libere as armas, isso vai ser um ganho. Eu não tenho dúvida que se chegar o Bolsonaro lá e falar, agora vai liberar o armamento para todo mundo aqui, tá ok? Não tenho dúvida que isso vai ser bom. Isso não significa que você vai virar bolsominion, não significa que você vai idolatrar o inimigo. Porque quando o Estado faz alguma coisa boa, como jogar comunista no mar, Pinochet, né? Cadê o cara que tá com a camiseta do Pinochet? Pinochet, Helicopter Tours. Isso aqui é um relógio que está quebrado 2 vezes por dia. Isso são flutuações estatísticas. Essas flutuações estatísticas não chegam nem a ser uma compensação para o dano que o Estado causa, para torpeza moral inerente à própria existência do Estado. Então, se o Estado, por acaso, apresentar uma flutuação estatística, entrou um político ali meio fora de controle, o establishment acabou falhando ali, o Trump foi eleito, liberou as armas, aproveita isso, compra suas armas, estoca a munição, mas não é por isso que você vai justificar o Estado, não é por isso que você vai aprovar a política. Você vai ter a seguinte postura: o meu inimigo cometeu um erro e eu vou aproveitar. Ele continua sendo seu inimigo. Essa é a postura. Então, nesse sentido, você acha que não faz sentido a gente apoiar alguém que é mais liberal ou menos? Porque não faz diferença, né? Vai ser um erro estatístico de qualquer êxito. Sim, nesse momento nós perdemos a importante noção da determinação do conflito. O Estado é nosso inimigo, nós estamos em guerra. Tem Se você... problema em termina, pode ser. Isso, fala. Tem problema, porque não é só você eleger o cara, você tem todo um processo de eleição. Vamos chamar de novo. Você tem todo um processo de eleição. E você não tem como você estudar o anarcapitalismo completamente e ao mesmo tempo participar de toda a politicagem por trás. Posso dar um exemplo, o Rafael Haid. Ele perdeu tanto tempo com isso quando ele elegeu um libertário que hoje em dia não consegue nem explicar a argumentativa
seja, ou você estuda a ideia, espalha a ideia, ou você entra no politicagem. Nós apoiamos ideias e não pessoas. Exatamente isso. Mas ó, eu vou dar uma dica meio socialista, mas é uma dica boa, que ele tem que estudar nosso inimigo. Estuda o mínimo possível, mas o tanto que você precisar de direito constitucional, pra você entender o tanto que é difícil, mesmo com vários liberais na máquina da política, você conseguir passar qualquer coisa favorável a gente. Qualquer coisa. São 513 deputados federais, são 81 senadores. Você precisa ter projeto realmente importante, você precisa ter 2/3 de cada casa. Aí os caras podem ficar revisando, tirando coisa, pode transformar um projeto liberal em uma coisa completamente diferente. É praticamente difícil. E você pega o efeito colateral. Você está nesse momento no Brasil, que a gente está na beira do precipício. Você bota o liberal lá, o cara vai liberar e vai diminuir imposto. Você vai renegar toda uma cara de Estado novamente. Vai ser muito difícil você tirar. Então, assim, eu prefiro o pior, mais que muito difícil. Mas tem uma outra coisa. A discussão política gera cisânia nas pessoas. E quando nós deveríamos nos unir contra o nosso inimigo, nós estamos brigando para ver qual é o parasita menos pior. Então não faz sentido. Você vai chegar para alguém que devia estar cooperando com você contra o Estado, não, o Bolsonaro menos pior, não, o Dr. Ray, as pessoas vão brigar por causa disso. Esses caras. Porção sensual. Muito boa noite, eu sou Breno Siviero. Queria dizer a vocês o seguinte: grandes movimentos exitosos da história começaram dessa maneira que vocês estão conversando. Eu queria cumprimentá-los todos e todas por tornarem real essa primeira conferência anarcocapitalista. Parabéns. E a você, meu amigo, meu irmão Paulo Cobos, que saúdo não só pelas brilhantes explicações, explanações, imitações, não só de ontem, nem só de hoje, mas de sempre. E eu queria lhe perguntar, eu sei que você tem algumas considerações a respeito da militarização das polícias, que você pudesse compartilhar um pouquinho conosco para finalizar. Obrigado. Parabéns a você. Essa é uma dúvida interessante, né? Nós, libertários, devemos defender o quê? As esquerdas são contra a militarização da polícia. Vamos concordar com a esquerda? Não. Vamos ser a favor da esquerda? Né? Pode. Se você sair da maçonaria, pega duas. Senão não pega nenhuma. Então a esquerda fala, não tem que militarizar a polícia, bando de fascistas, bando de cães de guarda da burguesia. Né? Vamos concordar com eles? Ou vamos querer militarizar a polícia, aumentar o poder do nosso inimigo? Ficamos num enigma, ficamos num conundro. Esse conundro existe porque é onde nós vamos cair, uma conversa de loucos, toda vez que não existe propriedade privada. Só a propriedade privada racionaliza o debate. Vou dar um exemplo, lei de fumo. Você tem direito de fumar na sua propriedade privada? Tem. Você tem direito de não respirar fumaça tóxica? Também tem. E aí, proíbe ou não proíbe o cigarro numa balada? É fácil sair desse enigma. Propriedade privada. O dono da balada decide, se você não quiser ir lá, você não vai, acabou. Sim. E com a militarização da polícia é a mesma coisa. Uma sociedade mais riponga pode preferir uma polícia mais do modelo seu guarda, ali, barrigudinha, comendo coxinha. Já uma sociedade mais barra pesada pode preferir o modelo Judge Dredd. This is not a negotiation, this is a judgment. Os dois modelos poderiam conviver. Então, não caia na armadilha de debater com alguém que não aceita a única solução razoável, que é a propriedade privada, a privatização da polícia. Fora disso, nós estamos numa conversa de loucos. Por outro lado, o problema é real, o Estado existe, o problema existe. Então, uma milícia local, uma polícia local e às vezes até um exército local podem ser uma forma de evitar a nulificação das soberanias locais. Por exemplo, o exército da Polônia é uma defesa que a Polônia tem contra a tirania da União Europeia. Por outro lado, é o mesmo exército da Polônia que impõe regulações da União Europeia em cima do polonês. Como é que você sai disso? Precisamos pensar em uma pirâmide. O ideal seria que os exércitos da União Europeia, da ONU, fossem veganos tomadores de soja armados com canivete. Enquanto que o guarda da sua rua fosse o soldado universal, o mandarim. Esse seria o modelo de uma pirâmide. Esse modelo nunca vai existir na vida real. Mas o mercado vai tender a isso. O mercado vai tender a, vou usar um termo feminista aqui, empoderar
o consumidor local. Enquanto que o Estado vai tender a inverter a pirâmide. Nós vamos acabar com nada no nível local e um exército mundial. Medo, né? Ou o exército da União Europeia, que está muito próximo. Aquela vagabunda da ministra da Defesa da Alemanha, a Van der Leyen, nenhuma mulher vagabunda! A Van der Leyen, ela queria fazer um exército da União Europeia. Essas coisas que nós temos que ter. Então, a questão... prova de pacificação da ONU também. Uhum. Os capacetes azuis ali são o que é de pior no mundo. O que eles fazem com os povos que eles invadem? Por isso que, com todo respeito ao Rodrigo Souza, eu acho que ele cometeu um erro. Ele falou que o Japão está seguro porque tem tropas americanas. Não, ele só está dependente e vulnerável. Cogos, Arthur aqui, eu queria aproveitar para te fazer uma pergunta rápida, já que você está tocando no assunto de segurança. Na real, é uma coisa que eu acho que dos assuntos, né, é o que eu tenho mais dificuldade de enxergar, que é em relação às ruas privadas, né, locais privados. Ruas eu acho até mais fácil, mas quando a gente estava olhando, estava até conversando com o Neymar hoje no almoço, de locais, né, ditos públicos, por exemplo, praias, né, espaços públicos, como se daria, de repente, uma coisa mais futura, assim, uma segurança privada, como se definiria o apropriador original ali, daquele local ali, como é que poderia ser feito isso? Se você acredita em locais coletivos, que é difícil, é diferente da gente falar de coletividade, são locais coletivos. Por exemplo, eu fui numa viagem recente com a minha namorada e tinha um local lá que era uma cachoeira, que era dentro de uma propriedade, né, cercada e tal, só que o pessoal já estava acostumado, entrava ali, eu até fiquei no início meio preocupado, falei, pô, tem gatinho na propriedade do cara, mas tinha um cuidador lá, todo mundo entrava, fazia uso da cachoeira lá, né, da região, e saía, não tinha problema nenhum. Eu queria saber um pouco sobre essa questão de locais privados, assim, o que você tem a dizer sobre isso, o que você estudou, de repente, fazer esse paralelo com a segurança. Obrigado. Obrigado, doutor. Só uma coisa, eu acabei de lembrar de uma... Além de organizador, ele faz uma pergunta, pô, vou dar uma maçã aqui, e o outro é o seu pai. O Cogos, dá um... Se não fosse seu pai, você não estaria aqui. O Arthur merece abacate também. Boa mesmo. Só uma coisa que eu lembrei da pergunta... abacate é do meu pai, né? É ele que te converteu. Então, só uma coisa que eu lembrei para complementar a pergunta do Breno. O Raymond Aron fala que a esquerda sempre está condenando a truculência policial. Não pode bater no bandido. E quando eles chegam ao poder, eles são os mais truculentos. É isso que nós vemos na polícia da Venezuela, né? A mais truculenta de todas, que é a esquerdista. Agora, a sua pergunta é interessante porque ela nos mostra a necessidade de privatizar, de enclausurar uma comunidade. Então, tem uma cidade lá no México que se chama Aguascalientes. Aguascalientes é uma das cidades mais seguras do México, do mundo, num país que é extremamente violento. Porque elas se cercaram e criaram a polícia da cidade. Não é o modelo perfeito, não é uma empresa municipal, mas é descentralizado. E quanto mais descentralizado for, mais autonomia existe para o cidadão. Porque se eu não gostar do arroz onde eu vivo, eu ando 5 km e mudo de lugar. Agora, se existe uma polícia mundial, eu vou mudar para Marte? Então, os locais, quanto melhores forem, quanto mais eles forem apropriados de uma maneira que não vai ser perfeita, mas vai ser próxima do justo, mais autonomia o cidadão vai ter para mudar de lugar, para escolher o melhor lugar, e assim o mercado vai se adaptando. Por isso que eu diria que no livre mercado, condomínios, que hoje são democráticos, com comissões de condomínio no inferno, tenderiam a ser mais ou menos uma narco-monarquia. Eles iam ter um rei, um duque, uma elite natural, que vão administrar esse condomínio de forma a perpetuar a riqueza da sua dinastia. Por isso eles vão tentar atender os interesses do consumidor. O Ropa fala sobre isso, a superioridade da monarquia em relação à democracia. Como é que vai apropriar, por exemplo, uma cachoeira, um recurso natural sem dono? Geralmente eu não vejo ninguém brigando na praia por causa de cachoeira. Simplesmente uma comunidade que viva no local e que crie melhoramentos ali e que tome para si a missão de bem administrar e cobre para isso uma taxa voluntária, ou cobre aluguel das barraquinhas, ela vai se tornar a dona do lugar por direito. E ela vai concorrer com todos os outros. Não vai haver, se não existir a legitimação da violação da propriedade privada, dificilmente vai haver algum incentivo para ter guerra entre esses proprietários. Pelo contrário, a
coisa vai se fragmentar cada vez mais porque novas elites surgirão. E assim seria um caminho para a paz, não seria perfeito, mas seria melhor do que tem hoje. Meu nome é Valdemar Cogos, eu sou o pai do Paulinho. Eu não culpa de nada. E aproveitei para tomar da palavra, para falar com ele, porque em casa ele não me ouve. Eu também concordo e a minha ideia é de que imposto é roubo. É proibido o indivíduo criar provas contra si mesmo. Todo mundo conhece esta frase. O sujeito não pode produzir provas contra si mesmo. E eu queria saber a opinião dos anarcocapitalistas em relação à declaração de imposto de renda. Se isso não é uma contradição. Obrigado. Olha, o papai aqui, ele não me ensinou a ser anarcocapitalista, mas ele ensinou coisas até mais valiosas, né? Então... Declaração de imposto de renda é uma coisa que o cara que inventou, ele veio parar no prefeito de Pedrinha. O Einstein, ele falava que ele entende de física quântica, entende de relatividade, entende desses paranauê todo, mas eu não consigo entender o imposto de renda, porque você é punido por prestar serviço para a sociedade. E você é escravizado, né? A escravidão não acabou com a princesa Isabel, porque o governo, ele não contente em te roubar, ele fala, agora você vai me ajudar a te roubar. Você vai preencher você vai fazer uma declaração. Então é uma situação pior que a derrama, né? Porque na derrama o governo chegava, me dá isso aqui, você não tinha trabalho nenhum. Agora você tem que fazer uma declaração de imposto de renda, você tem que trabalhar com o governo, você tem que ajudar ele a te roubar. Então a melhor declaração que eu já vi alguém fazer para o fisco foi a do Cristiano Quioca. Fisco, eu te odeio, vai pra cá. Foi a melhor declaração que eu vi. Meu nome é Hugo e aproveitando que você está falando do assunto, queria fazer uma pergunta. E as lives? Então fico ali no grupo do libertarianismo. Essa é uma live. Só tem As lives voltam. Eu tinha certeza que você perguntaria do Arthur. Olha, você... Estou com uma fase complicada na minha vida, mas eu prometo que eu vou me esforçar para elas voltarem. Eu não ia voltar, mas eu vou... Prometo que vai voltar. E agora você manda um salve pro grupo. Vou até fazer uma meta de lives e quando nós atingirmos uma meta, nós vamos dobrar a meta. Manda um salve aqui pro grupo. Ah, beleza. Tá bom. Salve pro libertarianismo. Posso terceirizar? A gente vai ter um show daqui a pouco do Rodrigo. Você é um dos melhores cantores aqui. Valdemar? Não, vocês cantam melhor que eu, mas pelo amor de Deus. Na hora de tirar o 10, cobras. Na hora do 10, por favor. Canta a União Soviética. Isso. Tá, então para terminar, uma homenagem ao verdadeiro Instituto Libertário do Brasil. É o Instituto Rothbard. Sou do Instituto...
Sou do Instituto Rothbard brutalista, que na luta se põe pelo purismo. O ideal de liberdade ele conquista e rejeita com força o fusionismo. Rejeitamos do establishment qualquer figurão, levantamos monarquistas com a argumentação. A política é nossa ciência, portanto não pode ser refutada. A escola de Chicago é uma indecência. Walter Taucher é um assalto à mão armada. E eleições aprendi a ninguém eleger. E pra dar mais do que nunca vai dobrar. É hora de se exceder. Tem a parte do Hélio. Rejeitamos a Invernos do Oi? Rejeitamos a Invernos do Edson São. Tô em Assunção. Bem lembrado. É isso aí, vai.